Boa noite, nobres vereadores, público presente, internauta, os que estão nos assistindo. Vamos dar início à sessão ordinária de 10 de dezembro de 2018. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão. Realizaremos agora a chamada. Lucimar Antônio da Silva. Presente. Milton José de Carvalho. Presente. Sebastião Claviso. Sebastião Rosa Botim. Sérgio Decanini Paiva. Renato Donizete Inácio. Reginaldo Moraes Anastácio. Vanusa Barbosa Alves Coelho. Wilson Braz Teixeira. Passaremos agora a leitura bíblica, que será realizada pelo vereador Renato. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Colegas, como presidente, internauta. Eu vou ler Provérbios 16, do 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Obrigada e Deus abençoe. Leitura da ata número 19, /2018. Boa noite, senhora presidente, Boa noite. senhores vereadores, aos presentes, aos internautas, todo o pessoal da Câmara Municipal. Ata número 19/2018, 17ª sessão ordinária. Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Presidente Alves, situada na rua Messias Tomás de Paiva, 35, constatou-se a presença dos seguintes edis, através da chamada regimental: Lucimar Antônio da Silva, Milton José de Carvalho, Sebastião Rosa Botim, Sebastião Claviso, Sérgio Decanini Paiva, Renato Donizete Inácio, Reginaldo Moraes Anastácio, Vanusa Barbosa Alves Coelho e Wilson Braz Teixeira. Com toda a atividade presente, a senhora presidente deu por aberta a sessão. Realizou-se a leitura bíblica pelo vereador Renato Donizete Inácio, Gálatas 6, 7 a 10. Prosseguindo, se realizou a leitura e votação da ata 18/2018, na qual foi aprovada por 7 votos e 2 abstenções, do senhor Sebastião Claviso e do senhor vereador Reginaldo Moraes Anastácio. Segundo o motivo de sua abstenção é devido a não ter sido citado nas considerações referente à compra do terreno do Guaricanga, pois o mesmo disse que havia conversado com o dono do terreno naquela mesma data e que por 60 mil ele venderia o terreno. Comentou também naquela oportunidade que foi motivo de conversa de boteco de pessoas que, nas palavras do vereador Reginaldo, abre aspas, vem tirar proveito, oportunidade dos munícipes, principalmente do Guaricanga, e que vai meter o pau em vereador e em boteco na cidade vizinha. Questionou retoricamente. E porque o cara não encontra com ele direito e mete o pau dele. Fala com ele, porque graças a Deus ele é vereador, porque tem honra, que o sangue da gente, que tem hora que o sangue da gente não é muito bom, é perigoso. E que teve informação que um oportunista de plantão foi à cidade vizinha de Reginópolis, em um boteco tomando cerveja e suas cachaças, falando de sua pessoa, que não é político, que não é um político digno, e que não é merecedor, e que é bom e merecedor, e bom político, recém-eleito, que é o vereador Renato. Um boteco tomando cerveja e cachaça, falando com as pessoas, e que não é um político digno, que não é merecedor, e que é bom, e que é o político bom é o vereador Renato, irmão dele, e essas coisinhas aí. Disse que é lamentável e que nem lembra dessas coisas, pois está dando malemar para cuidar de si mesmo e de seus eleitores. E que referente à compra do terreno, sessão assim, sessão a não está cobrando. E que quando houver reunião, poderiam ligar para chamá-lo. E que no bom senso iria falar para o prefeito aceitar a diferença de 5 mil reais, pois no atual momento não poderia falar igual,
já falou há anos anteriores que por causa de R$5 mil, ele inteirava o valor para a compra, pois não tem no momento esse valor. Logo após, parabenizou a todos pela entrega dos títulos das terras. Dando continuidade, a senhora presidente Vanusa fez o anúncio que a sessão se extinta a votação das contas da Prefeitura Municipal de Presidente Alves, referente ao exercício de 2015, e que, de acordo com o regimento interno, no artigo 307, não haverá fase de expediente nem expedição de explicação pessoal. Dando início à ordem do dia, foi realizada a leitura do parecer do Tribunal de Contas e a leitura do parecer das comissões permanentes. Subsequente, a senhora presidente Vanusa convidou o senhor prefeito Clodoir dos Seis para apresentar as considerações. Iniciou-se com as considerações dizendo que, diante da leitura dos relatórios, pode observar e analisar que praticamente as contas não foram aprovadas, não foram reprovadas. Informou a todos que conseguiu aplicar o mínimo e que tem prefeitura que nem isso consegue aplicar. Educação, 25, e ela foi 28. Saúde, 15 e foi 18. Disse que realizou o máximo possível de cortes e que 2015 foi um ano de desequilíbrio financeiro e político no Brasil. Explanou que seria de má vontade, que não seria de má vontade dele ter feito mais cortes e que os vereadores hoje sabem o quanto são cobrados e que o prefeito é muito mais, pois a falta de alguma coisa dos munícipes se cobra dos vereadores e os vereadores do prefeito. E que, de acordo com os pareceres lidos, passa um déficit de 1,38%, um orçamento de 14 milhões, passou devendo 140 mil reais e que se sente envergonhado de ter sido reprovado suas contas e não houve de má fé, e muito menos dolo, e que gostaria que os vereadores votassem conscientes, pois se houvesse má fé e dolo, o mesmo não estaria presente, o que por esse motivo resolveu vir se defender na sessão. Prosseguindo, se comentou a maneira que encontrou o município em 2013, com 6 milhões de dívida, e que mostra para qualquer vereador que queira ver que de 6 milhões o mesmo pagou mais de 5 milhões em 6 anos, e que em vez de aumentar a dívida do município, ele tem diminuído. Comentou em seguida que tem feito um trabalho sério pelo município, e que nesta data pode falar do trabalho que faz, e faz com amor. E quem tem administrado de verdade, pois seja qual for o próximo prefeito, só não vai fazer se não querer. E referente às dívidas, disse que 6 milhões que ele não vai conseguir zerar, mas uma vez que muitas já foram parceladas, porque na sua legislatura não tem nenhum INSS atrasado, que hoje paga atual e o atrasado, e não é de sua administração. Continuando, comentou que foi obrigado a assinar o TAC junto com o Ministério Público, onde foi obrigado a dispensar 40 funcionários. Pediu aos novos vereadores que analisem a situação, por ele, mesmo pelo prefeito que administrou de verdade a cidade, porque todos que passaram pela prefeitura tiveram administrado com seriedade. O município não está, se todos que passaram pela cidade tivessem administrado com seriedade, o município não estaria na situação que se encontra hoje. Falou que vem fazendo eventos e que tem que ser feito, e que acredita não ter sido um péssimo prefeito, e que não tem medo de qualquer crítica, e que está à inteira disposição, e faz questão de estar todos os dias na prefeitura, e quando não está presente, é porque está em busca de recursos para o município. Acredita que de sua parte tem feito o máximo possível. Mais uma vez comentou sobre a leitura dos relatórios e disse que acredita quem queira votar a favor. O caso não queira, não pode fazer nada, mas foi lido os 2 pareceres. Praticamente, que suas contas não foram reprovadas, e que em 2015 foi a pior crise que houve, e que fez melhor que pôde, pois não poderia fazer milagres e jamais esperaria que suas contas fossem reprovadas por um déficit de 140 mil reais, pois não teve má fé e nem dor. E acredita que agiu com responsabilidade e vai continuar. Colocou-se à inteira disposição de todos, agradeceu a oportunidade e disse que espera que seja feita justiça. Após a colocação, foi feita a discussão e após a votação, o parecer do Tribunal de Contas referente ao TAC número 2237/026, 2015, sendo a votação final aberta de acordo com o artigo 48 do parágrafo 3º do inciso 1º do Regimento Interno,
Ficando então reprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Presidente Alves, exercício 2015, por 7 votos a favor e 2 abstenções, dos vereadores Reginaldo Moraes Nassar e Sebastião Clavijo. Logo após foi realizada a leitura do decreto legislativo 01/2018, subsequente foi feito o mínimo de silêncio, após um minuto de silêncio, Após a presidente Vanusa deu por encerrada a sessão, agradeceu a presença de todos e informou que a próxima sessão será dia 10 de dezembro de 2018. Muito obrigado, senhor vereador. A ata número 19/2018 está em discussão. A ata número 19/2018 está em votação. Permanecem sentados os que forem a favor e levanta-se os que forem contra. A ata foi aprovada por todos. Nada havendo a tratar na fase do expediente, dou o início da ordem do dia. Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 019/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2019 e das outras providências. Mensagens do projeto de lei 019/2018. Excelentíssima Senhora Vanusa Barbosa Alves Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Presidente Alves, senhores vereadores. A presente preposição tem finalidade de submeter à digna apreciação desta edilidade o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2019 e das outras providências. Essa lei, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 162 da Constituição Estadual, na Lei Complementar número 101/00, da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, estatui normas gerais e diretrizes para a elaboração do orçamento do município na Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, e pelas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo as metas, as prioridades e as despesas de capital da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2019. O presente projeto obedece os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa, devendo primar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. É um projeto de grande importância e relevância para o município, inclusive sendo indispensável para o bom andamento do serviço público. Por tais razões, submetemos à apreciação dessa Casa de Leis e ouvido o plenário. Aguardamos a aprovação da proposição na próxima sessão ordinária. Reitero na oportunidade, protege elevada estima e consideração. Projeto de Lei 019/2018 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução das leis orçamentárias para o exercício financeiro do ano 2019 e das outras providências. Valdeir dos Reis, presidente da Câmara Municipal de Presidente Alves, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecidas as diretrizes para o Orçamento Municipal de 2019, compreendendo: primeiro, as orientações sobre a elaboração e execução do Orçamento Municipal. Segundo, prioridades e metas operacionais. Terceiro, as alterações na legislação tributária municipal. Quarto, as disposições relativas à dispensa com pessoal. Quinto, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos das metas e riscos fiscais, de prioridades operacionais, bem como os outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2º, das diretrizes elaboradas e execução do orçamento. Seção 1ª, das diretrizes gerais. Artigo 2º.
A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo e seus fundos e entidade de administração direta dos termos da lei complementar, número 101 de 2000, observando os seguintes objetivos principais. Primeiro, combater a pobreza, a cidadania e a inclusão social. Segundo, apoiar estudantes carentes na realização de ensino médio e superior. Terceiro, promover desenvolvimento econômico do município. Quarto, reestruturar os serviços administrativos. Quinto, buscar maior eficiência arrecadatória. Sexto, prestar assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e ao deficiente físico. Sétimo, melhoria da infraestrutura urbana. Oitavo, oferecer assistência médica, odontológica, ambulatorial à população carente. Nono, promover desenvolvimento do disposto ao lazer do município. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas na lei e as cabíveis normas da Constituição da Lei Federal 4.320 de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: primeiro, orçamento fiscal; segundo, orçamento da Seguridade Social. Inciso 2º. Os orçamentos fiscal da Seguridade Social, discriminação da Receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Inciso 3º. Os orçamentos fiscais da Seguridade Social discriminarão o gasto, no mínimo até o elemento da despesa, a modo do artigo 15 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Inciso 4º. Caso o projeto de lei da lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnica da Câmara Municipal para permitentes funções legislativas alusivas ao orçamento. Seção 2ª das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 obedecerá às seguintes disposições. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob forma de atividade, projetos e operações especiais. Isso especificando valores e metas. Segundo, desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as atividades apresentarão igual código, independentemente de unidade orçamentária as que vinculam. Terceiro, a alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e avaliação dos resultados programáticos. Quarto, a estimativa da receita será considerada a atual tendência arrecadatória das modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva da evolução do PIB e da inflação do biênio 2018/2019. Quinto, as receitas e as despesas serão orçadas aos preços de julho de 2018. Sexto, novos projetos contarão com dotação apenas se supridos que se encontram em andamento, e somente se atendido às despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas por respectivos cronogramas físicos e financeiros. Artigo 5º. A unidade orçamentária da administração direta e as entidades da administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até 29 de julho de 2018. Artigo 7º. Para atender o artigo 4º, parágrafo único da Lei Federal 8.069 de 1990, serão destinados não menos que 1% da receita para despesas relativas à proteção da criança e do adolescente. Artigo 8º. A lei orçamentária anual contará com reserva de contingência equivalente até 2,50% da receita corrente líquida para o Executivo de 1,20% ao Legislativo, conforme o anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 9º. Além da reserva prevista no artigo anterior, a lei orçamentária anual poderá
conter reserva de contingência para o atingimento do superávit orçamentário que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município. Artigo 10º. Até o limite de 10% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 167, 6º da Constituição, categoria que programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial ou sobre classificação econômica, os grupos corretamente e de capital de despesa. Artigo 11º. Nos moldes do artigo 165, inciso 8 da Constituição, do artigo 7º, 1º da Lei 4.320/1964, da Lei Orçamentária, poderá conceder no máximo até 15% para abertura de crédito adicionais suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual determinado por caput, 60% estão vinculados ao crédito suplementares financiados pela anulação parcial ou total das dotações orçamentárias nos termos do artigo 43, inciso 1º, 3º da Lei nº 4.320, de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual determinado no caput 40% estão vinculados ao crédito suplementares, financiado pelo superávit financeiro do exercício 2017, excesso de arrecadação ou por operação de crédito, nos termos do artigo 43, inciso 1º, 1, 2 e 4 da Lei 4.320 de 1964. 12º artigo. Os auxílios, subvenções e contribuições estão submetidos às regras da Lei Federal 13.019 de 2014, devendo ainda as entidades atender o que se segue. Primeiro, atendimento direto e gratuito ao público. Segundo, certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. Terceiro, aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita total. Quarto, compromisso de franquear na internet demonstrativo semestral de uso de recurso municipal repassado. Quinto, prestação de contas dos recursos anteriores recebidos devidamente e avaliados pelo controle interno e externo. Sexto, salário de dirigentes nunca maior do que o do prefeito. Inciso único. Haverá manifestação prévia expressa da assessoria jurídica do controle interno da Prefeitura após visita ao local de atendimento. 13º artigo. O custeio de despesas estaduais e federais será realizado nos moldes, apresentando em anexo que acompanha esta lei. 14º artigo. As despesas das publicidades e propagandas do regime de adiantamento com as obras decorrentes do orçamento participativos serão todas destacadas em específica categoria programática, sob a denominação permitida em sua clara identificação. 15º artigo. Até 5 dias úteis após o envio da Câmara Municipal ao Poder Executivo, publicará na internet o projeto de lei orçamentária, resumindo em face os seguintes agregados. Primeiro, órgão orçamentário. Segundo, função do governo. Terceiro, grupo de natureza e da despesa. 16º artigo. Será dada ampla publicidade das datas, horários e locais de realização das audiências determinadas no artigo 48, parágrafo único, 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com antecedência mínima de 10 dias, inclusive com a divulgação na página oficial da Prefeitura e na rede mundial de computadores e internet. 16º artigo. Ficam proibidas as seguintes despesas. Primeiro, promoção pessoal da autoridade e servidor público. Segundo, novas obras desde que financiadas pela paralisação das antigas. Terceiro, pagamento de qualquer título à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor municipal em atividade. Quarto, obra cujo custo global supere valores do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Constituição Civil, SINAP.
mantido divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. Quinto, ajuda financeira a clubes e associações de servidores. Sexto, pagamento de salários, subsídios, proventos de pensões maiores que o subsídio determinado ao prefeito municipal. Pagamento de horas extras aos ocupantes de cargos de comissão. Oitavo, pagamento de 13º salário de agentes políticos. Nono, pagamento de sessão extraordinária a vereadores. 10º, pagamento de verba de gabinete aos vereadores. 11º, distribuição de agenda, chaveiros, buquês e flores, cartões e cesta de Natal, entre outros brindes. 12º, pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais, como OAB, CREA, CRS, entre outros. Terceira sessão da execução do orçamento. 18º artigo. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Inciso 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão sobre a meta mensais. Inciso 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. 19º artigo. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, seja determinada a limitação do empenho e da movimentação financeira. Inciso 1º. A limitação dos que se trata esse artigo será proporcional à participação dos poderes no total das dotações orçamentárias e do créditos adicionais. Inciso 2º. Exclui-se da limitação do empenho e das despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios e com a União do Estado. Inciso 3º. A limitação do empenho e da movimentação financeira será ordenada pelo chefe do Poder Legislativo e Executivo, dando-se respectivamente por ato da mesa ou e por decreto. 20º artigo. Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma que se trata desse artigo contemplará as despesas correntes e as de capital. 21º artigo. Para isentar os procedimentos requeridos pela criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse os limites do artigo 24, 1º e 2º da Lei Federal 8.666 de 1993. 22º artigo. Os atos relativos à concessão ou ampliação do incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia da receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de crédito inferidos aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista do imposto predial e territorial urbano IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estima da receita orçamentária. Capítulo 3º, das prioridades e metas. 23º artigo. As prioridades da meta para 2019 são especificadas no anexo que integra essa lei. Capítulo 4º, das alterações na legislação tributária. 24º artigo. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária, especialmente sobre, primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal e de forma de corrigir distorções. Segundo, revogação das intenções tributárias que contrariem os interesses públicos e da justiça fiscal, revisão de taxas da reforma a adequá-las ao custo dos respectivos serviços. Terceiro, atualização da planta genérica de valores ajustando a realidade do mercado imobiliário. Quarto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação dos tributos. Capítulo 5º, da disposição relativa das despesas de pessoal. 25º artigo. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei referente ao servidor público nisso incluído.
Primeiro, concessão e absorção de vantagens e revisão ou aumento da remuneração de servidores. Segundo, criação e extinção de cargos públicos. Terceiro, criação, extinção e alteração de estruturas de carreira. Quarto, provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitadas a legislação municipal vigente. Quinto, revisão do sistema pessoal particular do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de política e valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão do saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções e acréscimo da despensa com pessoal. 26º artigo. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que se trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a convocação para as horas extras somente ocorrerá nos casos de calamidade pública, na execução de programas de emergência de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pela chefia do Poder Executivo. 27º artigo. Dependentes das transferências da administração direta, as autarquias, fundações e empresas municipais deverão deduzir em 1% a despesa de pessoal que superou 54% da receita corrente líquida. Capítulo 6 das disposições gerais. 28º artigo. Os repasses mensais do Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma do desembolso mensal, que se trata do artigo 19 desta lei, respeitando o limite estabelecido no artigo 29A da Constituição. Inciso 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado a corte de excesso, não sem antes haver a oitiva da mesa diretora da Câmara, quanto às despesas que são expurgadas. Artigo 2º. Inciso 2º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de 1/12 das dotações designadas ao Poder Legislativo, respeitando em qualquer caso o limite constitucional. 29º artigo. A Câmara Municipal deverá identificar as emendas legislativas que, nos termos do artigo 166, inciso 9 a 18 da Constituição, são execução obrigatória pelo Executivo. 30º artigo. Os projetos de lei, créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. 31º artigo. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 de toda a despesa orçada. Artigo 32º artigo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Presidente Alves, 7 de setembro de 2018, prefeito Poder dos Reis. Projeto de lei número 019/2018 está em votação. Está em discussão. Alguém quer discutir o assunto? Importante do conhecimento aqui. Alguém mais vai fazer alguma colocação? O projeto de lei número 019/2018 está em votação. Permanece sentado os que forem a favor, levanta os que forem contra. O projeto de lei número 019/2018 foi aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 020/2018,
da autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a dispensa do município de Presidente Alves para o exercício de 2019. Mensagem ao projeto de lei número 020/2018. Excelentíssima Senhora Vanusa Barbosa Alves Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Presidente Alves, senhores vereadores. Dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício 2019, para apreciação e aprovação legislativa. Essa proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis e a elaboração do orçamento público entre as principais leis e regulamentos, obedecido na elaboração da proposta orçamentária, podemos relacionar os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988, Lei de 4.320, de 17/3/1964, e a Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Além dos dispositivos constitucionais, essa proposta orçamentária obedeceu e inclui os aspectos exigidos pela legislação local ao saber. Projeto de Lei número 019, de 27/9/2018, Diretrizes Orçamentárias. Lei Municipal 025, de 27 de setembro de 2017, Plano Plurianual. Lei Orgânica do Município 31/3/1990. Acompanha a proposta orçamentária o anexo de compatibilidade das metas fiscais definidas para o exercício 2019, demonstrando assim a sua consonância com os objetivos e metas traçados no anexo das metas fiscais e das diretrizes orçamentárias. A situação econômica financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob o controle, ou considerarmos que a exigibilidade, saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício. O curto e médio prazo avançaram valores muito inferiores aos das disponibilidades. Esse equilíbrio torna possível não só preservação do patrimônio do município, como também maior capitalização, haja vista que no novo orçamento as despesas com investimentos são superiores às receitas de capital. A política econômica financeira do município expressa na proposta orçamentária e é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos municípios. A estrutura implica investimento elevados e custos de manutenção, que por sua vez ficaram condicionados à expectativa da receita. Assim sendo, com recursos escassos das diretrizes, priorizam as funções de saúde e educação, além da administração e planejamento. A receita prevista é de R$ 15.575.750. Foi formulada inteiramente dentro das estimativas realizadas sem supervalorização, considerando as peculiaridades locais. O valor da dotação orçado demonstra-se como compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses, com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro de evolução da receita. Quanto à previsão da receita, a expectativa é composta com as seguintes justificativas. A receita tributária própria representa pelos impostos, taxa de contribuição, de melhorias, representa apenas 4,91% do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária do município, dos munícipes contribuintes. A receita patrimonial, que atinge apenas 0,44% do total estimado, é decorrente quase na sua totalidade de rentabilidade de valores imobiliários, aplicações financeiras, a serem alcançados dentro do próprio exercício. A transferência corrente com o índice de 91,3% do total da proposta orçamentária se constitui na base principal das fontes da receita do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS.
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O primeiro, repassado pela União, representa 49,66% das transferências correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 27,50% desse total. E os restantes 22,84% das transferências correntes se constituem dos outros tributos de menor valor, o cargo da União e do Estado, repassados ao município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção de serviços da educação, saúde, além de usos. Sob o título de outras receitas, corrente apenas 1,15% do total da receita, foi classificado. Essas receitas se constituem de multas e juros, demora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas. A receita de capital, representada por 1,9% total estimado, se constitui na alienações e transferência de capital para investimento de capital. Esse valor da receita é conservador, se comparado com as despesas de capital, que atingem 2,32% da despesa. Isso mostra a preocupação do planejamento a elaborar o orçamento em alicerçar sua infraestrutura com a mínima dependência de ajuda do governo estadual e federal. Limitados pelo realismo da estimativa da receita na política econômica e financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona a despesa por função na seguinte ordem decrescente das prioridades. Saúde, 3.265.000. Educação, 3.166.500. Administração, 3.050.161. Urbanismo, 2.226.088. Assistente social, 1.436.000. Transporte, 764.000. Legislativa, 762. A função saúde, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridade, teve a seguinte distribuição nas respectivas subfunções. Atenção básica, 3.062.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, 16 milhões. Assistência farmacêutica, 16.000. Assistência farmacêutica, 22.000. Vigilância sanitária, 100.000. Vigilância epidemiológica, 65.000. A educação, a função educação, a segunda na escala da prioridade, recebeu a seguinte alocação de recursos. Ensino fundamental, 965.000. Ensino infantil, 1.865.500. Merenda escolar, 311.000. Ensino médio, 25.000. A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de reserva de contingência para esse fim, no valor de 300.000. Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento, ora encaminhado, é dotar o município da infraestrutura básica para adiantamento aos municípios. Tal fato pode ser contatado pelo quadro da análise da despesa em porcentagem, no qual se constata que 7,28% da despesa é destinada aos investimentos, enquanto se as despesas com pessoal atinge apenas 50,12% no seu total. O índice, esse bem menor do que o máximo fixado na legislação respectiva. Esses são esclarecimentos e, no entendimento das determinações especiais, entendemos que, por outro prestar dos excelentíssimos senhores, e diz, na expectativa do orçamento em apreciação, venha corresponder ao desejo de todos. Presidente Alves, 7 de setembro de 2018, prefeito Valdeir dos Reis. Projeto de lei número 020/2018. Estima-se a receita fixa e despesa do município de Presidente Alves para o exercício 2019.
Valdeir dos Reis, prefeito municipal, prefeito municipal de Presidente Alves, comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas por lei, vai saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Orçamento do município Presidente Alves para o exercício 2019. Estima a receita e fixa a despesa de R$ 15.565.750. Primeiro, orçamento fiscal em R$ 10.874.750. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, R$ 4.701.000. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente das especificações constantes dos quadros integrantes dessa lei, observando o seguinte desdobramento. Sumário geral da receita por fontes. Lei 4.320, artigo 2º, inciso 1º. Administração direta. Receitas correntes, impostos e taxas, 764.800. Contribuições, 215.000. Receita patrimonial, 69.000. Transferências correntes, 16.914.200. Subtotal, 18.092.500. Receita de capital. Alienação de bens, 20.000. Transferência de capital, 199.250. Subtotal, 18.311.750. Dedução da receita. Fundeb, receita total. 2.736.000. Receita total, 15.575.750. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes dessa lei, com os seguintes desdobramentos. Sumário geral da despesa das funções, Lei 4.320, artigo 2º, inciso 1º. Por funções de governo. Legislativa, 762.000. Judiciário, 8.000. Administração, 3.050.161. Assistência social, 1.436.000. Saúde, 3.265.000. Educação, 3.166.500. Cultura, 275.000. Urbanismo, 2.226.088. Gestão ambiental, 6.000. Indústria, 182.000. Transporte, 764.000. Esportes e lazer, 135.000. Reserva de contingência, 300.000. Total, 15.575.750. Segundo, por órgão de administração. Legislativo. Câmara Municipal, 762.000. Prefeitura Municipal. Gabinete do Prefeito e Dependências, 1.937.161. Serviços da Fazenda, 995.000. Serviços de obras de viação, 2.151.088. Serviços de Educação e Cultura, 3.576.500. Saúde, Serviços de Saúde, 3.265.000. Serviços Urbanos, 1.153.000. Serviço de Assistência, 792. Fundo de Assistência Social, 649. Reserva de Contingência, 300.000. Total, 15.575.750. Artigo 4. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o fim do limite de 15% da despesa fixada no artigo 1º, utilizado como fonte de cobertura ao superávit financeiro do exercício 2018, os recursos provenientes do excesso de arrecadação e produto de operação de crédito. Artigo 46, inciso 1º, 1, 2, 3 e 4, na Lei 4.320 de 1964. Segundo, abrir créditos suplementares até o limite de 15% da despesa fixada no artigo 1º, utilizado como fonte de cobertura, anuação parcial ou total das dotações suplementares. Inciso 3º, do sobredito parágrafo. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 1º, os créditos destinados para suprir insuficiência nas dotações das despesas à conta de recursos vinculados,
Artigo 6º. Prevalecerão os valores correntes consignados no anexo a esta lei, no caso de divergências de qualquer espécie entre os valores dos programas e das ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2019, assim como o plano plurianual para o período 2018 a 2021. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. 27 de setembro, prefeito Valdeir de Souza. O projeto de lei número 020/2018 está em discussão. Alguém vai discutir? Não, e dá parabéns para quem elaborou esse projeto. A Vera está certinho, está certinho. É um orçamento um pouquinho maior que o ano passado, e depois mandar para ele trabalhar bem, não tem nada enrolado. Esse pouquinho, na verdade, se caso a gente chegar a dar uma porcentagem no aumento do salário, já é para compensar uma coisa com a outra. Subiu uma gasolina, subiu o pneu, subiu um remédio, então tem que estar previsto, porque aí a tendência é só subir, não baixar, né? Então está bem elaborado esse projeto. Alguém mais vai fazer uso? Para mim está tudo bem, tudo certinho, bem elaborado também. Nada contra, tudo certinho. Tá? Mais alguém? Vereador? O projeto de lei número 020/2018 está em votação. Permanece como estão os que forem a favor e levantem-se os que forem contra. O projeto de lei número 020/2018 foi aprovado por todos. De acordo com o regimento interno, convoco os vereadores para a eleição da mesa diretora para no ano legislativo de 01/2019 a 31/12 de 2020. Na mesa de todos tem uma cópia da chapa que foi protocolada nesta Casa de Leis no dia 27 de novembro para concorrer à mesa diretora. Faculto aos nobres vereadores e a apresentação das suas candidaturas, caso alguém queira apresentar. Alguém vai apresentar? Mais uma candidatura? Então seguiremos para a votação. Nos termos do artigo 13 do Regimento Interno e 23 da Lei Orgânica do Município, a votação será aberta e nominal. O vereador chamado deverá dizer em que vota e, considerando-se eleito o vereador que estiver maioria simples, 5 votos. Então já vamos começar. Cada um falará o seu nome, todos ligam seus microfones. Lucimar Antônio da Silva, como vota? Desculpa, tem que ler primeiro a chapa, desculpa. Excelentíssimos senhores e presidente da Câmara Municipal de Presidente Alves, São Paulo. Venho através do presente requerer junto à mesa diretora dessa Casa de Lei, o registro da chapa para concorrer à eleição para a mesa diretora do biênio, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Presidente Wilson Braz Teixeira, PR. RP. Vice-presidente Milton José de Carvalho, PSB. Vanusa Barbosa Alves Coelho, PSB. E segundo secretário, Sérgio de Caim Paiva, PSB. Então, como já foi lida aí a chapa, é chapa única, nessa noite nós iremos votar. E já vou começar então os votos nominal. Lucimar Antônio da Silva, como vota? Voto na chapa. Milton José de Carvalho, como vota? Voto na chapa. Reginaldo Moraes Anastácio, como vota? Eu voto na chapa do Wilson Braz Teixeira, o 5 posto. Renato Donizete Inácio, como vota? Eu voto na chapa. Sebastião Clavizo, como vota? Eu tive numa festa, o companheiro, o vereador Elcinho, ele junto, né?
Como ele teve a humildade de chegar em mim, como nós somos amigos e parceiros, ele veio pedir um voto para mim. Senhor, senhor, pode ficar tranquilo que o meu voto é seu. Muito obrigado, tá? Voto na chapa do Wilson. Obrigado, vereador. Sebastião Rosa Botim, como vota? Voto na chapa. Sérgio Decanini Paiva, como vota? Voto na chapa. Vanusa Barbosa Alves Coelho, também voto na chapa do senhor Wilson. E o Wilson Braz Teixeira, como vota? Eu voto na chapa. Então, com essa votação, a mesa diretora para o ano legislativo de 01/2019, de 31/12/2020, passa a ser a seguinte composição: presidente Wilson Braz Teixeira, vice-presidente Milton José de Carvalho, primeiro secretária Vanusa Barbosa Alves Coelho, segundo secretário Sérgio Decanini Paiva. Bom, agora eu quero, a chapa já foi votada, né? O Wilson aí ganhou como nosso primeiro presidente, próximo presidente, e agora eu passo a palavra para ele. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite aos nobres colegas, ao público presente, aos internautas. Boa noite, prefeito. Prazer estar aqui na casa de novo, onde, como todo vereador que passou aqui, sabe isso. Aqui é a sua casa, você construiu. E tomara a Deus que sempre sai coisa boa. Em nome de Jesus. Agradeço os companheiros pelo apoio. Tenho certeza, não vou deixar decepcionado. Vamos fazer o melhor que nós podemos. Principalmente eu peço o microfone. A nem na ponta do pé está pegando. Mas agradeço a todos e obrigado. Aí eu quero também parabenizar o nosso novo presidente, Wilson, né, que tem feito aí esse trabalho de 2 anos. Quero agradecer também todos os vereadores. Quero cumprimentar o prefeito que está conosco nessa noite, meu esposo, o primeiro presidente também do PSB, do partido, que está aqui conosco. E também agradecer a todos os vereadores aí que votou nessa chapa. E eu tenho certeza que o senhor Wilson vai fazer um bom trabalho aqui. E quero agradecer também a confiança que todos votaram para mim, né, por esses 2 anos que eu fiquei aqui na Câmara. Não tenho a dizer nada de nenhum de vocês, vereadores. Foram parceiros, foram colegas. E é isso que é bom, né? Quando tem uma casa de leis que aqui todos sentam para conversar, para discutir, seja qual for o problema, todos estão aqui de acordo, trabalhando junto com o município, né? Para um só intuito, que é trabalhar pelo município. E isso é muito bom. E eu também, assim, quero agradecer também o nosso advogado, o Dr. Diego, que sempre tem me auxiliado em todas as minhas dúvidas aqui. Ele tem me auxiliado aqui na Câmara, então quero agradecer, né, todos os trabalhadores que trabalham aqui. Quero agradecer o Marco, o André, quero agradecer o Carlos Fonseca, a Roseli, que tem sido assim uma equipe abençoada, tem sido uma equipe muito boa, que tem trabalhado dentro desses 2 anos. Então, por isso, meu muito obrigado a todos vocês. E antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a sessão extraordinária para realizarmos a votação em segundo turno das leis orçamentárias. E nada mais havendo, dou por encerrada a sessão.